E o meu entrevistado de hoje é o ativista indiano Kailash Satyarthi. Olá, bem-vindo ao Brasil mais uma vez e aqui é o nosso programa TV TST. Obrigado. Bom, quer dizer que o senhor deixou a engenharia para se dedicar ao trabalho infantil. Por que essa mudança na carreira? Isso não foi apenas uma coincidência. Já estava envolvido com atividades desse tipo, ajudar crianças pobres e lutar pela causa dos direitos humanos, mesmo quando eu ainda era estudante. E vou lhe contar uma história curta. No meu primeiro dia de aula, eu tinha 5 ou 6 anos de idade e eu fui para a escola cheio de entusiasmo, com roupas novas, sapatos novos, novo uniforme. E de repente eu vi um menino da minha idade, 5 ou 6 anos. Ele era um engraxate, sentado na escada da minha escola com o pai. E eu fiquei chocado porque pela primeira vez percebi a contradição. Eu e meus colegas íamos para a escola e uma criança da minha idade ficava sentada na entrada da escola, nos olhando, esperando para engraxar nossos sapatos. E na escola eu perguntei ao meu professor por que aquele menino ficava sentado lá fora. Ele disse para eu me preocupar com os estudos e não com as pessoas, com outras coisas, para eu esquecer o menino. Mas eu não podia, eu não conseguia esquecer. Então, à tarde, eu procurei o diretor, conhecido da minha família, e de repente perguntei a ele: senhor, por que este menino ficava sentado ali fora da escola? Ele disse: existem crianças pobres, isso é muito comum. E eu continuei sem entender, não pude entender, porque havia crianças pobres fazendo aquilo. Todo dia que eu ia para a escola, aquilo me deixava irritado e triste, e eu não sabia o que fazer. Um dia eu criei coragem, e quando eu saí da escola, eu falei com o pai do menino, sentado ao lado dele. Perguntei para ele: senhor, por que o senhor não manda o seu filho para a escola? Por que ele trabalha como engraxate? E ele olhou para mim como se fosse uma pergunta muito grave e respondeu: não, nunca pensei nisso. Meu pai trabalhou desde a infância, eu trabalhei desde a infância e meu filho também trabalha. E eu disse: ele me disse: senhor, nós nascemos para trabalhar. E eu continuava sem entender por que algumas pessoas nasciam para trabalhar. Para uma criança de 6 anos, era muito difícil entender o sistema indiano de castas, onde algumas pessoas nascem como intocáveis, algumas nos estratos sociais mais baixos e permanecem sempre assim. Perguntei a várias pessoas, mas ninguém soube me responder. Daí encontrei a resposta em mim. Por que algumas pessoas no mundo nascem para trabalhar e outras, como eu, parecem ter sonhos, se tornar médicos, engenheiros, professores? Assim mesmo na época de estudante, eu já estava envolvido na coleta de livros e dinheiro para as crianças carentes que deixavam a escola por falta de livros. Sempre estive envolvido. Como meus pais perceberam que eu era um bom aluno e ganhava bolsas de estudos, eles resolveram que a melhor carreira para mim naquela época era engenharia, e eles insistiram para que eu fizesse a faculdade de engenharia. Mesmo durante o curso, a minha vida de estudante, continuei envolvido com o ativismo, até que um dia eu resolvi que devia desistir da carreira. Trabalhei como engenheiro eletricista, que era a minha formação como engenheiro eletricista. Dei aula na universidade, mas um dia eu resolvi largar tudo. E como é que é o trabalho do senhor no resgate dessas crianças? Bem, não é um trabalho diário.
Me acontece às vezes. Eu sou preguiçoso para acordar cedo. Minha mulher sempre reclama que devo levantar e fazer exercício ou yoga como eu fazia antigamente. E quando eu chego ao escritório, em Delhi, na Índia, eu encontro mães, algumas mães, às vezes pais ali sentados, que não têm nenhuma esperança, porque são muito pobres. Seus filhos foram vítimas de tráfico, de sequestro, e eles sabem que as crianças estão escravizadas ou em trabalhos forçados. E eles não têm como tirá-los dessa situação. Então eles procuram a mim e os meus colegas como sua única esperança. Nós reunimos o máximo possível de informação, fazemos algumas investigações, mandamos pessoas ao lugar indicado, geralmente uma fábrica ou uma mina, para confirmar se as crianças estão trabalhando. E daí traçamos um plano para resgatá-las, envolvendo o judiciário, a polícia, os fiscais, o trabalho. Isso leva tempo, mas é necessário. Às vezes os pais me procuram porque seus filhos desapareceram, foram roubados em algum lugar. A mãe chega chorando, toca meus pés, pede ajuda. É muito difícil, porque não somos a polícia, nem o governo, nem autoridades. Somos pessoas comuns. Há também atividades contínuas. Há também atividades contínuas relacionadas a campanhas de mobilização contra o trabalho infantil. Elas também não acontecem todo dia, mas fazem parte da rotina da minha organização na Índia, a Bachpan Bachao Andolan, ou BBA. A BBA também está engajada em algum tipo de intervenção política, reunião com políticos, membros do parlamento, juízes, para garantir a aprovação e a aplicação e implementação das leis. Funciona assim. Você acha que é possível erradicar esse problema do trabalho infantil? Como é que é possível combater isso? Definitivamente. Com certeza é possível. Nós mostramos e provamos que isso é viável. Há uma longa história de escravidão e trabalho infantil, mas nos últimos 30 anos conseguimos mostrar que é possível e que isso está acontecendo. Podemos ver os números globais. Há 15 ou 20 anos, havia 250 milhões de crianças trabalhando em tempo integral. Esses números caíram para 215 milhões. Então, em 10 anos, 35 milhões de crianças foram libertadas do trabalho infantil. Mas o mais importante ainda é que os números não vêm aumentando, e sim caindo. Estão caindo. Estão caindo. Este é um exemplo. O número de crianças fora da escola, no mesmo período, caiu de 130 milhões para 70 milhões, o que significa que há mais crianças na escola, e quando a criança vai para a escola, ela não vai para o trabalho, se a escola for em tempo integral. Então, há vários exemplos que indicam que o trabalho infantil vai ser erradicado definitivamente. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, estou confiante. Há também a questão da responsabilidade social das empresas, que hoje sofrem grande pressão. As empresas não prosperam ou persistem se tiverem trabalho infantil em suas fábricas ou em sua cadeia produtiva. Isso é um bom sinal. 157 países, atualmente, ratificaram a Convenção da OIT para a erradicação das piores formas de trabalho infantil. 151 países ratificaram a Convenção da OIT sobre a idade mínima para o emprego de crianças. Esses são sinais muito fortes e provam que estamos no caminho certo. Embora lentamente, nosso trem se move de forma muito lenta. Precisamos acelerá-lo.
Mas quando falamos sobre a erradicação do trabalho infantil, como você perguntou, a chave é a educação, como medida preventiva, e a educação é a medida curativa. Porque se a criança vai para a escola, ela não vai trabalhar. Há outros fatores também. Como a Seguridade Social para adultos, o trabalho decente para adultos, oferecer trabalho decente para os adultos também é uma medida-chave. A reforma agrária em muitos países é igualmente importante. A mobilização social é outro aspecto, além do aprimoramento das leis, porque precisamos ter boas leis e aplicá-las corretamente. Mas o mais importante é que haja vontade política e vontade social, que andem de mãos dadas. A sociedade tem de dizer não ao trabalho infantil e o governo tem que fazer a sua parte. Agora, o senhor já esteve várias vezes aqui no Brasil na tentativa justamente de erradicar esse problema, de livrar essas crianças da escravidão. O que difere o Brasil dos outros países? Bem, eu vim várias vezes ao Brasil nos últimos 15 ou 16 anos e eu estou muito contente e satisfeito de ver o progresso que foi feito nesse tempo. Eu estive aqui quando o programa Bolsa Escola foi lançado aqui em Brasília, quando Cristóvão Buarque era governador. Acompanhei quando o Bolsa Família foi criado e como ajudou. Eu estive em lugares remotos de alguns estados do Brasil e me deparei com crianças trabalhando na agricultura, em fábricas de tijolos, colhendo laranjas, com as mãos cortadas e com cicatrizes. Tudo isso eu vi há 16 anos, mas hoje vemos, inclusive em relatórios, como o país provou que a eliminação do trabalho infantil é possível. Isso ainda não foi feito totalmente até agora. Ainda há 3 milhões ou mais de crianças trabalhando em tempo integral. Mas a primeira coisa é a vontade política que surgiu no país. Outra, a mobilização social. Em terceiro lugar, houve uma convergência de políticas. Em quarto, uma ação coordenada entre órgãos governamentais. E em quinto, as parcerias entre vários atores importantes e a sociedade civil, etc. E outro ponto importante é um sistema de fiscalização do trabalho bem aparelhado, que funciona muito bem. E há também o Tribunal Superior do Trabalho, um fenômeno muito interessante no Brasil que não existe na maioria dos países. Isso significa que o trabalho é considerado um direito humano e não uma questão de bem-estar social, e a justiça tem de ser entregue na perspectiva maior dos direitos humanos. Estes são um dos elementos principais que deixou o Brasil em evidência como uma história de sucesso, e muitos países não podem aprender com isso. Kailash, muito obrigada pela entrevista, pela sua vinda mais uma vez aqui ao Brasil. Para nós é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Obrigado.